Há muito tempo eu queria falar sobre os problemas dos homens com relação ao sexo. Fui impedido por pensamentos de trivialidade ou vergonha de minha própria juventude. Mas tenho 2 filhos e muitos clientes. Masturbação. A julgar pela mídia social, o assunto ainda é vergonhoso em nossa cultura. Todo mundo faz isso, mas em segredo. Certamente não sou a favor da masturbação pública, especialmente em locais públicos, mas principalmente porque não é conveniente, e não por qualquer outro motivo. Muitas vezes, sexo e masturbação são injustificadamente opostos, embora a masturbação seja o mesmo sexo, mas sozinho. Portanto, justificar seus problemas dizendo que você não faz sexo há 6 meses ou 1 ano me parece irrealista. Você tem mãos. Você faz sexo. Os benefícios da masturbação são inegáveis. Em uma idade jovem, ela ajuda a lidar com a excitação excessiva, inclusive a excitação sexual. Ela permite que você não se preocupe com a falta de atividade sexual, se, é claro, considerá-la uma forma de atividade sexual. Além disso, a masturbação ajuda a conhecer seu corpo, a se familiarizar com o que você gosta e o que não gosta, bem como a aprender a regular a ereção e a velocidade de início da ejaculação. O que se deve ter em mente ao se masturbar? Em primeiro lugar, sobre o conforto psicológico. Afinal de contas, trata-se de uma atividade bastante pessoal. É importante que você tenha certeza de que não será incomodado. Portanto, locais públicos, trabalho ou um cômodo da casa que possa ser facilmente acessado estão fora de questão. Também é importante que você consiga evitar se envergonhar ou se culpar por isso. Fazer algo que você acha que é sujo ou vergonhoso é realmente prejudicial. Em segundo lugar, é importante que você use formas de autoestimulação que não dificultem o sexo com seu parceiro. Esse é principalmente o caso de filmes com conteúdo sexual. Alguns deles, especialmente os filmes educativos, podem ser uma boa fonte de informações para começar. Os filmes nos fornecem um enredo e cenas definidos que não deixam espaço para o desenvolvimento de sua própria fantasia, imaginação e ideias de como você poderia fazer isso na vida real. Ao assistir a filmes, as pessoas podem se acostumar a ficar excitadas ao ver cenas sexuais sem se imaginarem como participantes delas. Além disso, o hábito de assistir à pornografia pode se tornar arraigado, de modo que ela tenha de ser usada como preliminares para o sexo com um parceiro, o que nem sempre é conveniente. Portanto, muito provavelmente, a melhor opção são suas próprias fantasias de natureza sexual. É importante apenas que elas sejam suficientemente variadas para incluir opções realistas e socialmente aceitáveis. Também é importante que os métodos de estimulação corporal sejam seguros, higiênicos e semelhantes aos que podem ser usados ao fazer sexo com um parceiro. Em terceiro lugar, é importante que a masturbação seja uma forma de desfrutar e liberar uma excitação predominantemente sexual. Algumas pessoas podem ter o hábito de usar a masturbação como uma forma de liberar qualquer excitação emocional em situações estressantes. Embora essa seja certamente uma maneira melhor de lidar com o estresse do que o álcool ou as drogas, ela não substitui a consulta a um psicólogo ou psicoterapeuta sobre os problemas da vida. 2. Homossexualidade. Eu não queria escrever sobre isso, mas terei de fazê-lo. O tema da homossexualidade continua a agitar as mentes imaturas da população do nosso país, começando com professores, padres e terminando com deputados da Duma. Não quero discutir o assunto do ponto de vista de se é normal ou não. Gostaria de enfatizar 2 pontos. Em primeiro lugar, ele existe, ou seja, já existiu, existe e continuará existindo. A única maneira de se livrar da homossexualidade é uma terceira guerra mundial. Espero que não chegue a esse ponto, pelo menos por causa disso. E, em segundo lugar, por si só, a homossexualidade, assim como a masturbação, ao contrário do analfabetismo sexual, não é prejudicial à própria saúde ou à saúde dos outros. O que mais eu penso sobre isso? Parece-me uma visão realista que a maior parte da humanidade é potencialmente bissexual, ou seja, capaz de sentir atração tanto pelo sexo oposto quanto pelo seu próprio sexo. Isso é particularmente evidenciado pelo fato de que, em determinadas circunstâncias, na ausência da possibilidade de sexo com pessoas do sexo oposto, muitas pessoas que antes se consideravam heterossexuais se sentem atraídas pela homossexualidade, como membros das Forças Armadas, padres, prisioneiros e homens em casamentos de longa duração e emocionalmente insatisfatórios. Há um número muito pequeno de pessoas que se sentem sexualmente atraídas apenas por seu próprio sexo desde a mais tenra idade e não se sentem atraídas pelo sexo oposto. Além disso, há especulações de que a atração homossexual ocorre em uma determinada idade,
mais frequentemente na adolescência ou no início da adolescência. Acredito que há vários motivos para isso. O primeiro, a bissexualidade em potencial já mencionada. O segundo é a natureza turbulenta da puberdade, quando a atração sexual por algum tempo é como se estivesse isolada dos relacionamentos com as pessoas e procura um objeto no mundo exterior. A terceira é a tendência de se agrupar em grupos de pessoas do mesmo sexo e a importância da amizade. Em quarto lugar, há atributos culturais associados à restrição ou ao tabu de ter relacionamentos com o sexo oposto em uma determinada idade, bem como a implicação de um alto nível de responsabilidade por esses relacionamentos, como somente se for sério ou somente se for casado. E como nossa psique geralmente tende a seguir o caminho de menor resistência, não vejo nada de surpreendente no fato de que, em certa idade, os meninos possam descobrir que sentem atração sexual por seus amigos ou colegas. Outra questão é o que fazer com relação a isso, se vale a pena desenvolver e consolidar essa atração, bem como o que fazer se ela já tiver se desenvolvido e consolidado. Acho que, antes de mais nada, não devemos ser dramáticos. Isso acontece. Afinal de contas, se você não vai viver em um país onde cortam sua cabeça por isso, não vejo nada de particularmente terrível em praticar relações homossexuais. E o resto é para trabalhar com um psicólogo e um psicoterapeuta. Na verdade, esse teria sido um bom ponto de partida. Mas, como acontece, assim acontece. E assim você tem um corpo. Em geral, acredita-se que os homens geralmente se preocupam menos com esse assunto do que as mulheres. Acho que há algumas coisas acontecendo aqui também. A primeira é novamente o analfabetismo, inclusive o analfabetismo médico. Somente os homens podem ser diagnosticados tardiamente com fimose negligenciada, estreitamento do prepúcio, ou até mesmo criptorquidia, falha de um ou dois testículos em descer para a bolsa escrotal. Em segundo lugar, o legado da cultura patriarcal na forma de desigualdade de género, em que uma mulher deve ser bonita, mas para um homem isso não deve ser importante. O ponto principal não deveria ser, de modo que o interesse e atenção, inclusive estética, ao próprio corpo do homem não são incentivados. Como resultado, podemos notar uma certa negligência, até o ponto de abandono, ou todos os tipos de modismos, desde a metrosexualidade até o fitness e o fisiculturismo, deixando de lado os casos em que um homem se envolve com seu corpo para se olhar no espelho e se concentrando em quando isso pode ser importante para o sexo com uma parceira. Há duas coisas que merecem ser observadas. A primeira é a obesidade. A obesidade pode ser esteticamente desagradável, embora não seja para todos. O excesso de peso dificulta o sexo e, finalmente, mais cedo ou mais tarde, leva a várias outras doenças. Todo o resto, magreza excessiva ou falta de vigor, não importa. Esqueça. Para os fãs de academia, um lembrete à parte. O excesso de exercícios reduz o desejo sexual. E a segunda coisa é o odor. O odor é importante e, se for muito intenso, vale a pena cuidar dele. Por exemplo, tome medidas de higiene pessoal ou até mesmo consulte um médico. Mas sem fanatismo. Isso se aplica apenas quando seu odor é percebido não apenas por você, mas também por outras pessoas. Para os fãs de perfume, lembre que o excesso de colônia pode criar a mesma impressão que axilas não lavadas após a academia. E, finalmente, o mais importante de tudo, o que, segundo os rumores, todo homem que se preze mede regularmente com uma régua ou fita métrica. Com regra geral, a maioria dos problemas com o tamanho e o formato do pênis é rebuscada. Isso não importa, a menos que se trate de um pênis anormalmente pequeno, grande ou excessivamente curvado. Isso pode ser verificado, novamente, consultando um médico. Todas as outras situações em que as parceiras se queixam de que você tem um pênis muito grande, pequeno, fino, gordo ou torto são simplesmente uma viagem de culpa ou um motivo para terminar o relacionamento. 4. Iniciar a atividade sexual com outra pessoa. Para começar, vale a pena considerar se isso é mesmo necessário e por quê. Começarei com a motivação mais conhecida, tornar-se um homem. Na cultura moderna, há uma falta de ritos de iniciação masculina, a transição de posições de criança para a de adulto. Portanto, eles sempre tentam preencher esse vácuo. Por exemplo, com a primeira relação sexual. Em princípio, por que não? Sempre haverá pessoas que vão querer fazer de você um homem, mas o rito de iniciação geralmente está associado a muita empolgação, medo, expectativa de algo assustadoramente excitante e assustadoramente complicado, medo de cometer erros e fazer besteira. E, em termos sociais, os homens são mais frequentemente considerados não como aqueles que já dormiram com uma mulher,
E então o que dizer da homossexualidade? Mas como aqueles que começaram a ganhar a vida, que podem ser responsáveis por suas palavras e ações, etc. Portanto, se vale a pena ou não fazer sexo pela primeira vez, na esperança de ser iniciado, é uma grande questão. Talvez seja melhor calçar luvas de boxe e lutar no ringue contra um mestre do esporte por 3 minutos. O tempo é quase o mesmo, e há menos vergonha e medo. O segundo motivo é a gratificação sexual, também controverso. Para mim, pessoalmente, parece antiético envolver outra pessoa em sua vida sexual simplesmente porque você tem vergonha ou não sabe como se masturbar. Normalmente, esse motivo deve ser considerado como um complemento aos outros, não como motivo principal. O terceiro motivo é a curiosidade. Sim, especialmente se você tiver satisfeito sua curiosidade sobre seu próprio corpo a ponto de já estar curioso sobre o corpo de outras pessoas. Então, com certeza. E também vale a pena ter em mente que a curiosidade implica, especialmente no início, uma mudança frequente de parceiros. Portanto, você não deve satisfazê-la com aqueles que estão procurando um relacionamento de longo prazo, pois eles podem ficar chateados e ressentidos. Essa é, na verdade, a base da antiga tese de que não se deve fazer sexo com pessoas com quem se tem um relacionamento amigável. O quarto motivo é se apaixonar. É claro que sim. Amor verdadeiro e tudo mais. As pessoas geralmente se apaixonam quando são jovens, como se tivessem encontrado a pessoa certa, a única pessoa certa, sua alma gêmea, etc. Admiração, inspiração, fascínio, sexo, aproveitar cada minuto, telefonemas emocionantes, mensagens de texto, sonhos de um futuro brilhante, e espera pelo próximo encontro. Apaixonar-se é provavelmente uma das experiências mais vívidas da vida humana. É apenas um porém. Apaixonar-se é uma projeção do relacionamento, sonhos de felicidade, e quanto mais longe esse sonho estiver da realidade, maior será a decepção no final. Em média, a duração da paixão é de 3 meses a 1,5 ano. Ela pode se prolongar em relacionamentos remotos e raros encontros por correspondência e pode diminuir na coabitação. Apaixonar-se pode fluir para um relacionamento saudável de longo prazo somente através do estágio de decepção e aceitação da realidade do outro como ele é. Caso contrário, o relacionamento é construído com base no princípio da reeducação. O sexo no amor não é uma coisa simples. Por um lado, ele fundamenta e torna o relacionamento mais realista. Por outro lado, há um grande risco de começar a esconder sua insatisfação sexual para não estragar o relacionamento. As mulheres são especialmente propensas a isso. Portanto, não se surpreenda se, quando o glamour passar, seu pênis tiver o tamanho errado. O terceiro ponto é que o sexo no início pode ser facilmente confundido com a intimidade emocional necessária para um relacionamento. Portanto, quando ele se torna o foco principal, quando vocês começam a conversar gradualmente, podem aprender muitas coisas novas, e nem sempre agradáveis um sobre o outro. Além disso, se a primeira relação sexual aconteceu quando se apaixonaram, e depois se transformaram em um relacionamento de longo prazo, não se surpreenda se for atormentado pela curiosidade insatisfeita de saber como seria com outras pessoas. 5. Problemas sexuais. Sim, bem, o que há sem elas? Para ser mais preciso, eles são inevitáveis se você fizer sexo com outra pessoa. Se você se masturbar, não terá problemas, ou eles serão mínimos. Bem, já o convenci? Então vamos em frente. Os problemas sexuais masculinos mais comuns são de natureza psicológica. E é claro que não é fácil admitir isso. Afinal de contas, ao escolher quem culpar, o pênis ou a cabeça, o homem ainda escolhe o pênis, embora muitas vezes o considere o mais caro de sua vida. Portanto, os homens são facilmente inclinados a procurar causas orgânicas para suas dificuldades sexuais. Não é coincidência o fato do mundo ter recebido Viagra de forma tão entusiasmada. O pênis masculino tem 2 problemas: a ereção e a ejaculação. O pênis típico fica duro quando não precisa, não fica duro quando precisa, ejacula rápido demais e, às vezes, não consegue gozar. No entanto, isso ocorre apenas em público, quando você está com ele. Geralmente não há problema. Então, qual é o problema? O problema é que um pênis típico não suporta a palavra deve. Não importa o quanto sua cabeça queira ensinar essa palavra a ele. Ele não entende nada de palavras, mas se excita com sensações de todos os tipos: sons, cheiros, imagens, toques e em todo o corpo. O pênis também não gosta de excitação, não de excitação sexual, aquela sensação de leve cócegas na pele,
que se transforma em uma sensação de calor e sensibilidade na parte inferior do abdômen e no períneo. Quando ele realmente se levanta, ele não gosta da outra excitação frenética no peito, acompanhada de palpitações cardíacas, boca seca e outras coisas de adrenalina, que ocorrem quando você está prestes a fazer o exame de puberdade, ou seja, a iniciação. Pela enésima vez, o pênis não gosta de exames. Ele tem certeza de que é belo por si só e, em qualquer situação de avaliação, procura sair da maneira mais decisiva e irrevogável possível. O pênis também não gosta de trabalhar. Ele acredita que foi criado para o prazer. Portanto, a ideia de fazer a mesma sequência várias vezes seguidas, ereção, fricção ejaculação, ereção, fricção, ejaculação, ereção. Ele geralmente não se sente inspirado. Os homens querem impressionar alguém o tempo todo, se não com o tamanho, pelo menos com o número de paus arremessados. Não é à toa que dizem que um homem de verdade não é aquele que consegue transar 5 vezes por noite e aquele que, após a segunda, consegue dizer, obrigado, mas não quero mais. Lembro-me de um de meus colegas que, depois de se casar, veio ao instituto e todas as manhãs me contava quantas vezes havia feito isso com sua esposa na noite anterior. No terceiro dia, sugeri que ele fizesse um gráfico em casa e entregasse um relatório no final do mês. T-Penis Day does not like and when his man works. Sudoeste if you work 10 a 12 hours a day. And still going to the gym and ter properly puller on, then, do not be surprised. In general, it can be said that the penis takes better care of the men and men takes care of it. For example, if the cock sense status is to sit about an upcoming lesson, and the process is already underway, usually tends to shoot off as soon as possible to save master from overshipment and an unpleasant situation. If, however, a clearly sense that you are really enjoying your process and not sit and outcome, then I will support you in this. It is important to realize that it is the enjoyment of the process that is important. You have to remember that this is not masturbation, but sex with another person and the other person is also having sex with you. At first it can be cheating because of its novelty. Also, maintain to reveal their imagined ability to bring moment orgasm, and what sweet fascination as they supposedly do it. In fact, it is impossible to bring a moment orgasm. They get there on their own, but it is not easy to give up their own omnipotence. Assim, se um homem, fascinado pelo processo de uma mulher, deixa de desfrutar do seu próprio processo, seu pênis também deixa de se interessar, ele espera que o homem volte a se movimentar, não se aproximando nem um pouco do orgasmo, e então abandona o jogo completamente. Os homens geralmente gostam de álcool, pois ele ajuda a reduzir o constrangimento ao flertar com as mulheres, reduz a vergonha associada às suas próprias ideias sobre si mesmos e o sexo, bem como a ansiedade pré-exame. O membro gosta de álcool exclusivamente em pequenas quantidades, como um elemento da atmosfera, bem como por causa das sensações agradáveis, de sabor e de uma leve excitação adicional. Doses médias de álcool geralmente o cansam e ele não consegue gozar. E doses grandes o deixam completamente nocauteado. E nenhum traidor funcionará com ele. Não havia nada para envenená-lo com todos os tipos de coisas desagradáveis. Como você deve ter notado, parei de usar a palavra politicamente correta parceiro e comecei a falar sobre mulheres. O fato é que homens e homens geralmente são semelhantes. Portanto, se o seu parceiro for um homem, seus processos serão semelhantes. Entretanto, se seu parceiro for uma mulher, haverá mais problemas com ela devido à diferença entre vocês. Agora é com ela. A principal diferença entre as mulheres e os homens é que elas não têm pênis, portanto, não há ninguém para cuidar delas. A vagina feminina é um órgão que geralmente dá apenas sinais leves aos outros na forma de falta de lubrificação e não é capaz de cuidar de si mesma, muito menos da amante. Mas ela e o outro conectado a ela cuidam muito bem do bebê. Portanto, é uma questão de educação. A vagina é projetada para passar por si mesma a cabeça da criança durante o parto, de modo que um pênis muito grosso não pode assustá-la. As exceções são as vaginas, que não estão seguras nem em suas amantes nem em seus homens, tanto que estão prontas para reagir com espasmos musculares dolorosos, vaginismo, a qualquer penetração em seu interior. Agora, quanto às mulheres. Uma mulher, se todas as coisas forem iguais, teme o sexo com o homem muito mais do que ele teme o sexo com ela. Ela tem medo não só de fazer besteira,
não passar no exame e ser rejeitada, mas também de ser humilhada e estuprada. E isso é algo para se ter em mente. As proverbiais preliminares são o período de contato com uma mulher que é necessário para que ela sinta que não será estuprada e humilhada. Só então sua psique pode permitir que a excitação sexual se desenvolva, com o sangue correndo para a vagina e o clitóris e a liberação de lubrificação. Não importa quais áreas do corpo você submeta a carícias pré-amorosas, é importante que elas sejam carinhosas, seguras e gentis. Se isso for feito em um grau suficiente, não há diferença significativa entre o tempo de fricção que um homem e uma mulher precisam para atingir o orgasmo. Às vezes as pessoas me perguntam como saber se uma mulher quer fazer sexo comigo. Parece-me que a única maneira é sentir a mulher tentando inserir seu pênis na vagina dela. E também há casos em que parece que a mulher não quer realmente fazer com você o que você oferece a ela, ou até mesmo não quer você de verdade. Então, lá vai você. Você acha que ela quer. Na verdade, ela não quer você de jeito nenhum, só não sabe como dizer isso a você de forma educada. Portanto, se você fizer isso com ela, é estupro, não importa o que você pense que seja.